Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. A gente vai continuar hoje o tema desigualdade. Não esquece de curtir, de apertar o sininho para receber os próximos videoconversas, videoaulas, chama como você quiser. Hoje a gente vai continuar no assunto de desigualdade no mês de janeiro de 2024. A gente falou um pouco sobre desigualdade de renda e desigualdade de riqueza, como medir, etc. na primeira aula. Né? O segundo videoaula a gente vai entrar um pouco mais na discussão mais conceitual de que tipos de desigualdade importam mais e qual que a gente tem que, e como e qual a gente tem que tentar combater. E aí, assim, tem a primeira pincelada sobre, a primeira maneira de a gente abordar esse problema, e a mais comum, e que aqui não está muito errada, mas também não está completamente certa, é que a gente tem que se preocupar bastante com desigualdade de oportunidades e não se preocupar com desigualdade de resultado. Então, a ideia é que, sim, o indivíduo A e o indivíduo B, ambos, sei lá, crescendo em famílias de renda similar, foram para a escola, depois foram para a faculdade, só que um se esforçou muito mais, o outro queria ficar mais na farra e tal, não sei o quê. Não estou julgando a decisão dele de querer estudar menos, só que o que estudou mais, se esforçou mais, acordava cedo, fazia curso suplementar, arrumou depois da faculdade um emprego melhor do que o outro e ganha mais e vai ter uma desigualdade de renda aí. Assim, a gente não está tão preocupado com esse tipo de resultado final, né, a gente chama de desigualdade de resultado, como a gente está com outros tipos de desigualdade. E a que preocupa mais o economista e o cientista social em geral é a desigualdade de oportunidade, é que na verdade não é assim. Nós dois fomos bem tratados quando éramos crianças, né? Os nossos pais liam para a gente quando a gente era bebezinho, depois a gente teve alimentação, saúde, ia para o hospital bom quando ficava doente, se recuperava logo e estudava em escolas de certo nível. Esse cenário ele é meio que irrealista, né? As pessoas essas desigualdades iniciais de oportunidades são muito grandes. O nosso foco de fato tem que estar aí, tem que ser o cara que nasce numa família de renda mais alta, né? Ele vai para uma escola boa. O outro que nasce numa família de renda baixa, ele tem que conseguir para uma escola boa também. Então essa tem que ser a luta da política pública. Esse que nasceu numa família de renda mais baixa, ele tem que conseguir ter professor bom. A gente tem que conseguir colocar ele, inserir ele dentro de um sistema de saúde que cuide direito da saúde dele. A gente tem que ter programa de transferência de renda para os pais, condicional a esse cara, a esse aluno, essa criança, continuar lá dentro da escola. Então a gente transfere uma renda para ele não precisar ir para o semáforo, lá para o sinal, vender chiclete. Então a política pública, assim, o foco zero, número 1 dela tem que ser aí. Né? E a gente meio que trabalhar essa parte da desigualdade. E a gente precisa, então, ficar de olho bastante em cima desse tipo de fator causal da desigualdade. Né? Da onde que está vindo o negócio? Está vindo porque um cara vai para a escola pública que é ruim e o outro vai para a escola privada que é muito boa. Não, precisamos melhorar a qualidade da escola pública. Tá? Então essa é a política. Agora, o fato concreto também é que é o seguinte, fala muito nessas desigualdades de oportunidade, mas assim, o que significa, na verdade, oportunidade? Ir para uma escola, se eu conseguir pegar o cara que nasce numa família pobre, tá? Que tem os pais que são analfabetos, colocar numa escola com professor treinado, com incentivo correto, material escolar, etc., merenda, eu consigo trazer ele para uma posição inicial, igual a do cara que nasceu numa família em que os pais não liam à noite quando ele era pequeno, né? Que os pais são super interessados, tem uma porção de livro na casa deles, o que sinaliza, na verdade, que os caras têm um envolvimento com estudo e educação muito grande. Não consegue, você não vai conseguir botar esses caras. Não existe esse negócio, eu não consigo botar os caras na mesma posição inicial. Então, assim, tem limitações na maneira que a gente lê o problema. Eu não estou dizendo que a partir daí é o seguinte, então eu vou garantir que a renda desse cara seja igual a desse cara. Não. No limite, se você faz um negócio desse, você destrói incentivos numa economia. A gente quer que os incentivos corretos estejam ali para trabalhar mais, para se esforçar mais, para poupar, para estudar mais horas. E é importante para o desenvolvimento do indivíduo ele ser, digamos, remunerado por esse esforço adicional, e é importante para a sociedade que ele faça esse esforço adicional, porque dali vai sair também a opção de externalidade positiva. Não existe essa coisa da desigualdade, como os libertários às vezes querem falar, é só de colocar meio que a desigualdade de oportunidade, acabar com a desigualdade de oportunidades, o resto está resolvido. O que é oportunidade? Que oportunidade esse cara que nasceu já na família de renda mais baixa, com os pais que são analfabetos, entende?
Então, assim, precisa moderar esse negócio. E é similar à história de assim, eu vou dar, em vez de dar o peixe, eu vou dar a vara para pescar. Não, muitas vezes você tem que dar o peixe mesmo. O cara chegou numa certa idade, com um nível educacional, assim, quando ele tinha 3, 4 anos, ele não se alimentava direito. Não adianta ficar dando grandes varas sofisticadas para esse cara daí que funciona com com inteligência artificial. Nada disso. Eu tenho que dar o peixe mesmo também. Tá? Então essa é outra coisa que é meio mal, enfim, eu acho que a discussão é meio pobre. Muitas vezes eu vejo, dizer assim, não tem que dar o peixe, tem que dar a vara. Às vezes tem que ter que dar a vara, tem que treinar, tem que dar o peixe também, certo? Então a gente tem que meio que olhar aonde que estão a origem dos problemas e falar assim, esse cara aqui eu preciso dar o peixe. Aqui vamos tentar dar mais uma vara de melhor qualidade, uma educação, como pescar e tal. E vamos também contribuir com um pouco de peixe, do cara que tem muito peixe. Mas meio que por aí, tá? Essa visão, a minha visão, acho que é essencial de toda a equipe do porquê sobre a questão da desigualdade, da vara de pescar e do peixe. A outra coisa que assim, é muito importante é a gente olhar, porque muita discussão de desigualdade tem girado em torno do 1% mais rico, o cara que ficou milionário, bilionário, etc. Isso não devia poder acontecer. Isso daí já começa a entrar, a sair, eu acho que da área de uma preocupação correta, legítima com desigualdade, para entrar meio que num debate meio, eu acho que aí mais superficial ainda. A gente taxa muito, as sociedades em geral, talvez no Brasil menos, né, porque a gente tem muito favorecimento no sistema tributário e tal, mas a gente tem que taxar mais o cara que ganha mais. Esse cara que ficou bilionário vai ter que ser muito taxado. E normalmente ele é. Assim, e há uma luta, e essa legítima, para fechar, né, para que o sistema tributário ele alinhe direitinho e não deixe esses caras escapar de pagar bastante imposto. Mas, em regra geral, esse cara paga muito imposto já. E assim, eu acho que é o correto, hein? Ele poderia pagar mais em alguns lugares, imposto. Na Europa, por exemplo, o cara paga muito imposto. Nos Estados Unidos, talvez não tanto, porque tem essas brechas e tal. No Brasil, também não. Então, assim, quer falar de aumentar imposto, como temos essa discussão sobre os ricos, vamos discutir isso daí, eu acho que tá ok. Agora, demonizar o cara que é 1% mais rico, porque o 1% mais rico, e aí que eu acho que é o ponto principal dessa parte da discussão do 1% mais rico, do 0,1% mais rico. Da onde vem a concentração de riqueza desse cara? Foi porque o cara inventou uma tecnologia que me permite estar falando com vocês agora aqui, né? Gravando um vídeo aula e tal, colocar no YouTube e eu encontrar, né? Fazer o meu network que eu tenho no Twitter, que eu no network que eu tinha no Facebook. Assim, os caras que inventaram esse negócio ficaram bilhardários, certo? Tem algum problema com isso? Esse cara é muito diferente do cara lá do país, né, de uma república de banana, em que o governo vai e dá um monopólio para ele vender, por exemplo, telecomunicações. O monopólio de telecomunicações é seu e você dá um dinheiro para a gente e isso aqui você pode vender isso aí, ninguém mais pode. Você ficar rico assim, você ficar rico sugando a sociedade, que é o termo que a gente usa muito em economia, o rent seeker, é diferente. Aí sim vai ter uma porção, uma parcela super rica, privilegiada na sociedade. Pensa, sei lá, aquele magnata russo que nos anos 90 lá ganhou de mão beijada as empresas que eram antes empresas públicas. Certo? O cara ficou do nada rico por uma transferência de um amigo que deu para ele. Ok? Assim, esses caras passaram a perna na sociedade, digamos assim, e ficaram ricos. Ou no outro caso, gerou-se ineficiência, né? No caso, eu dou um monopólio para você, só você pode produzir esse negócio. E aí, obviamente, você fica rico, né? O cara que recebeu o privilégio, devolve alguns favores para o governo e pronto. E aí tá, o governo e esse cara tão bem, tem uma baita desigualdade na sociedade e a gente não gosta dessa, né? Então, quando a gente for falar assim, fatores que estão por trás causando desigualdade, é muito importante a discussão sobre o quê? Por que a desigualdade é tão grande? Certo? É porque um pequeno grupo de pessoas tem acesso a um conjunto de privilégios que permite eles, né, abocanharem uma parcela gigante da renda? Ou será que aquele 0,1% que está todo mundo chiando foi o cara que, por uma invenção tecnológica absolutamente fenomenal, né, como ele consegue fazer isso daí em escala, né, todo mundo usa o Facebook, ou todo mundo usa o Twitter, o cara fica bilionário mesmo, por causa da invenção que ele fez. A gente quer demonizar esse cara? Não! A gente taxa esse cara, não demoniza ele. A gente fala mais no próximo. Fala, Dudu. Desculpa que eu me excedi um pouco no tempo, mas essa discussão é muito interessante e tem vários aspectos a serem cobertos. Até mais.